manhãs de domingo pregando sobre o livro de Gênesis, e nas noites de domingo pregando sobre a carta de Paulo aos Coríntios, a primeira carta. Voltamos então ao primeiro capítulo de Gênesis, para continuar a nossa exposição da matéria. Gênesis, capítulo 1. Versos 1 e 2. No princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Estamos diante da doutrina cristã da criação. Esta doutrina é a base de todas as outras doutrinas da Bíblia. O Dr. Paulo Porter, que é missionário no Brasil durante muitos anos, nas décadas de 20, 30 e 40, professor de matemática numa universidade dos Estados Unidos, chamado para o ministério, e abandona a sua carreira de mestre e vem para o Brasil pregar o Evangelho. Depois de aposentado, ele voltou algumas vezes ao Brasil, e em 76, foi a última vez que ele aqui esteve, já octogenário, mais de 80 anos. Ele veio fazer uma série de conferências na Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e o tema das conferências foi exatamente este versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele faz uma abordagem da doutrina da criação como professor de matemática, uma palestra memorável, e a primeira coisa que ele disse naquelas noites foi que, se nós pudermos crer no primeiro versículo da Bíblia, nós não teremos dificuldade em crer no restante das verdades contidas na Bíblia, porque esta verdade é basilar, esta verdade é fundamental, ele é o ponto de partida para a compreensão de todo um propósito, de toda uma providência, de todo um desígnio da mente criadora. Na verdade, o que vai acontecer ao longo das eras, ao desenvolver-se da história da criação, nada mais é do que uma sequência ligada, elo por elo, com esta decisão de Deus de criar todas as coisas. Decisão soberana, decisão poderosa, decisão sábia e decisão amorável. Uma das definições de Deus na teologia sistemática é que Deus é um Espírito perfeito que em santo amor criou, sustenta e governa todas as coisas. Deus é um Espírito perfeito que em santo amor criou, sustenta e governa todas as coisas. E este postulado teológico, esta afirmação doutrinária, repousa sobre a doutrina, o ensinamento revelado da criação. Criação do nada, criação ex nihilo, criação sem matéria pré-existente. No princípio, Deus, somente Deus, nada fora de Deus, nada além de Deus, só Deus. Essa palavra princípio refere-se a um tangenciamento tempo-eternidade, a origem, o começo, porque antes dessa linha só Deus realmente existia. De sorte que a doutrina da criação é base de todas as outras doutrinas da Bíblia, até porque criação e redenção se interligam, se implicam,
se exigem. Não há motivo para redimir o que não foi criado. E a redenção nada mais é do que a partir da criação. A palavra re é de novo. Tornar a trazer todas as coisas ao governo total de Deus, tornar a trazer todas as coisas ao contato, à comunhão diretos de Deus. Então, na verdade, a redenção é a intervenção divina para retomar, para refazer, para reconstruir, para retomar o projeto original. E segundo a revelação de Deus, por permissão dele, houve uma queda. E esta queda que tira do projeto original a criação de Deus, o Senhor já antes de criar, tendo conhecimento, não só presciência, mas ele tendo conhecimento, governo, soberanamente ele achou que valia a pena criar, apesar de saber que o homem cairia. Nada apanha Deus de surpresa. Não imaginemos nós, na nossa ingenuidade, que a queda foi algo que apanhou Deus de surpresa, que Deus não soubesse. Fora de cogitação tal possibilidade. Deus efetivamente sabia da queda antes de criar o mundo. Tanto é que antes de criar o mundo, antes da fundação do mundo, já havia ele providenciado o plano de redenção da criação. De sorte que, a partir desta afirmativa bíblica, no princípio criou Deus céus e a terra, nós temos um ponto focal de referência para entendermos o desenvolvimento da história. Para compreendermos que antes do fiat, antes do faça-se, Deus já estava na eternidade. Antes que qualquer coisa existisse. Os serafins, os querubins, os anjos, os arcanjos, o universo e o homem, Deus já existia. Com a criação e a queda do homem, com a rebelião universal, Deus continua existindo e no comando da história. E quando esta ordem passar, quando estas coisas passarem, porque os céus e a terra vão passar, essas palavras de Deus não passarão. Quando esta ordem passar, Deus continuará no governo eterno das coisas, reconciliando consigo mesmo em Cristo todas as coisas. De sorte que a criação é um dado basilar, não é por mera questão lógica que está aqui. Lógica e cronológica e teológica, tudo começa com a criação de Deus. Há que se dizer que a criação, queridos irmãos, é parte da natureza de Deus, porque Deus ama o que criou. Parte da natureza de Deus, sem implicar isso, que Deus se confunda com a criação. Parte da natureza de Deus, porque é expressão de sua criatividade. O Deus que é revelado nas páginas da Bíblia é o Deus Criador. E a criatividade de Deus se manifesta de uma maneira sobeja em todos os aspectos do universo. A criatividade de Deus se manifesta no macrocosmos, quer dizer, as grandezas, as extensões infinitas do universo físico, cujas distâncias, cuja magnitude dos astros impressionam pela tendência infinita. É preciso se medir as distâncias em anos-luz. Essa é a unidade de medida universal. A distância medida como base na distância percorrida por um raio de luz durante um ano.
sabendo de que a luz percorre o éter a 300.000 quilômetros por segundo. Se num segundo percorre 300.000 quilômetros, imagine-se o que percorreria num ano. Pois esta é a unidade mínima de medida das distâncias interestelares. O Sol é apenas uma estrela de quinta grandeza na ordem dos astros luminosos do universo. A nossa Via Láctea é apenas um cantinho de uma das imensas nebulosas que existem no universo conhecido até agora. Então a grandeza universal, a grandeza do macrocosmos mostra a criatividade e mostra a intensidade do poder de Deus. Alguns homens especulam sobre a possibilidade de vida em outros planetas. Esta semana mesmo fui indagado a respeito. A Bíblia é silente sobre essa questão. E se ficarmos com a narrativa de Gênesis, tudo indica que a grandeza do universo não foi para colocar vidas em outros planetas. A grandeza do universo foi para que o habitante do planeta que Deus escolheu, a terra que Deus escolheu para nela desenvolver sua imagem e semelhança do ser humano, o universo fosse moldura para isso, para que manifestassem a glória de Deus e a grandeza do seu poder. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. É para que o homem ficasse absolutamente inexcusável, indesculpável, se ele não concluísse pela existência de Deus, vendo a obra do artista. Então a direção bíblica a respeito do macrocosmos, a respeito do grande universo, da infinitude material do universo, parece se concentrar num fato. Deus fez isso propositadamente para deixar a sua marca. A marca de sua existência, a marca de sua presença, a marca de sua soberania, a marca do seu governo. De sorte que o homem, imagem e semelhança de Deus, só não o servisse, só não se subordinasse a ele, só não o obedecesse, só não cresce nele, só não caísse em afeição por ele, se não quisesse. A Bíblia diz que o homem, ao contemplar a obra da criação, é indesculpável, é inexcusável de não crer em Deus. Outro problema ligado com o macrocosmos é a desvirtuação. Em vez de gloriar o Deus que criou, adorar a criação. Adorar o sol, a lua, as estrelas, os cometas, as constelações, os astros. Achar que o destino do homem está nos astros, nos efeitos e nas influências astrais. Adorar o exército dos céus é outra perversão do homem em face do macrocosmos. A primeira perversão é dizer que Deus não existe. E a segunda perversão é adorar a criatura em vez de adorar o Criador. São duas perversões. E a terceira alternativa é reconhecer na criação a mão de Deus. É reconhecer no universo um efeito cuja causa é Deus. É uma causa espiritual, é uma causa pessoal. Gente, poderosa, gloriosa e santa. 3 alternativas: olhar o universo e não ver a Deus, olhar o universo e confundi-lo com Deus, e olhar o universo e louvar a Deus. Para que a alternativa correta seja eleita pelo homem, Deus dá a sua revelação especial
revelação escrita e de todo utilista. Então, a doutrina da criação, senhores, é basilar por causa disso. Porque se eu não tenho nenhuma pista concreta, se eu não tenho nenhuma luz referente à minha origem, eu não posso saber quem eu sou, eu não posso ter senso de identidade. Se não tiver senso de identidade, não posso ter sentido de vida. Se não posso ter sentido de vida, então nada faz sentido. Não vale a pena viver. Não valeria a pena viver. Quando se perde esse referencial, a vida se torna um dado isolado, desvinculado de conteúdo e de propósito. Por isso, o existencialismo forçado e outros existencialistas caem no fatalismo desesperador, num pessimismo absoluto. Por isso, a doutrina da criação é importante. E por isso, Deus começa a história de onde ele ia começar. A criatividade de Deus se manifesta ao redor de nós. São infinitas as demonstrações de sua criatividade. No caleidoscópio das cores, o nosso Deus é um artista. O caleidoscópio das cores, esse mundo colorido, não? E a nossa capacidade de perceber. Então, o nosso Deus é um artista brilhante. Quem não se sensibiliza ao ver a pintura que é esse universo. Um quadro de Van Gogh, Renoir, Picasso, Salvador Dalí, são obras que os homens fazem, são tintas que os homens pintam e que dão um valor incomensurável. Mas os homens só estão usando as cores que Deus fez. A criatividade de um grande artista plástico reflete a criatividade que Deus criou. Então, se nos encantamos com uma tela de um gênio da pintura, o que dirá aquele que criou as cores, arco-íris, as formas, a variedade imensa da criação. Falamos do macrocosmos, sem dizer do microcosmos, que é aquele universo invisível, povoado pelas mais diversas categorias de vida, desde uma água viva, que é um organismo de uma célula só, até os organismos mais sofisticados, os corpos microscópicos que vivem no ar, os vírus, as bactérias, as amebas. Essas microvidas, muitas delas vivendo no nosso organismo. Falo da grande variedade das obras de Deus. E o salmista já reconhecia isto quando afirmava: Senhor, quão variadas são as tuas obras. Uma fonte d'água que jorra na pedra, uma cachoeira, o mar ondulante, azul, que não passa os seus limites, a relva verde, as árvores, o movimento dos ares, a pintura dos céus, as nuvens, as frutas gostosas, dos mais variados tipos, cores, sabores e substâncias nutritivas. O organismo humano tão perfeito, as defesas automáticas de nosso organismo. À medida que o homem se aprofunda no estudo e na descoberta da arte de Deus, tanto mais prostrado ele deveria estar diante da perfeição dos criados. Artista, engenheiro, físico,
matemático, químico, músico, escultor, pintor. Deus é tudo isso. Tecnólogo, Ele é tudo isso. E quando nós identificamos este autor dos céus e da terra, não temos outra alternativa senão nos chegarmos diante dele em reverente adoração. Há um fato interessante destacado por um escritor, Sidney Baxter, que ele diz que a natureza tem esse aspecto de beleza, de grandeza, e diz que a natureza foi criada por Deus para ser amiga do homem. Mas quando o fato do homem entrou, no mundo de Gênesis, nós vamos ter não só o princípio da criação, mas o princípio do pecado na experiência do homem. Quando o pecado entrou no universo, esta amiga do homem, que é a natureza, se tornou uma amiga imperfeita. Não deixou de ser sua amiga. A natureza não deixou de ser amiga do homem. As pessoas que têm o mínimo senso ecológico sabem o quanto a natureza é amiga do homem. E do quanto ela deveria ser respeitada. O quanto a natureza deveria ser protegida, preservada pelo homem, que a destrói em um ritmo irrecuperável. Então a natureza é uma amiga do homem, uma amiga imperfeita, embora, porque a natureza generosa que dá a vida e a preserva fisicamente é a mesma natureza que produz os vírus, as bactérias, a mesma natureza que adoece, que corrompe, violenta. Não porque não seja amiga, mas porque é uma amiga agora imperfeita. De sorte que a própria natureza, senhores, vai precisar ser também redimida. Paulo diz aos Romanos que a natureza está gemendo por causa do pecado. A própria natureza está gemendo por causa do pecado, esperando a restauração. De sorte que toda a ordem, mas não só no aspecto humano, o ser humano ser restaurado à imagem primitiva de Deus, e no estágio agora superior, no começo ele era criatura, agora ele vai ser filho. A própria natureza também será redimida. De sorte que a nova ordem, de alguma maneira, terá algum paralelo com esta ordem. A redenção da natureza. De modo que na natureza nós podemos ver de um lado a grandeza do artista, a criatividade de Deus, no macrocosmos e no microcosmos, e na própria natureza nós podemos ver a imperfeição que o pecado impôs a esta ordem, no próprio curso natural das coisas. Que a própria natureza que nutre e produz as enfermidades, os vírus, as bactérias, as limitações físicas, porque é uma amiga imperfeita. De modo que é à luz desta verdade que nós vamos ver o fato da redenção. A natureza é parte, ou a criação é parte da natureza de Deus, porque Deus ama. Um autor norte-americano afirma que a natureza está para Deus como um filho está para os seus pais. Um filho está com seus pais de tal maneira que, de alguma maneira, esse filho está ligado aos pais, depende deles. De certa forma, é parte deles. Mas, de certa forma, é um ser independente. E não se confunde com ele. Duas verdades ilustrativas que eu achei bem interessantes. A criação está para Deus, assim como um filho está para os pais. De um aspecto, tudo a ver com os pais. De outro aspecto, não se confunde com eles, é independente deles. E os pais amam,
filho. Os pais amam a filha exatamente por causa disso. Há uma ligação entranhável, há uma ligação dissoluta, embora seja um outro ser, não se confundam com eles. E eles amam e prestigiam, e veem naquele ser um prolongamento de si mesmos. Uma ilustração bem feliz ligada à criação. A criação é vista por Deus como um filho é visto por seus pais. A doutrina da criação traz no benefício um efeito ondulatório. Esse mesmo autor usa essa expressão, efeito ondulatório. Significa o seguinte: quando o homem compreende à luz da revelação de Deus esse fato criador, e ele identifica o Deus que criou, isso não é uma informação isolada, nem pode ser. Essa concepção, esse insight, essa percepção dessa verdade, se refletirão em ondas sucessórias em todas as áreas da vida desse homem e dessa mulher. É impossível compreender esse milagre de uma maneira intensa e verdadeira sem que reflexos necessários aconteçam no caráter, aconteçam na vida, aconteçam no comportamento, nas atitudes, nas ações, nas reações, nos sentimentos daquele que se viu iluminado por esta verdade. Então a doutrina da criação, bem compreendida, terá reflexos e efeitos ondulatórios na vida dos crentes. Primeiro, porque vai nos dar um senso de identidade. Nós saberemos de onde viemos. Segundo, vai nos dar um senso de continuidade. Saberemos que estamos no desenvolvimento de uma providência. Terceiro, vai nos dar um senso de finalidade. Para onde é que nós não vamos? De modo que quando sabemos a origem, vamos saber o propósito, o desenvolvimento e vamos saber onde Deus vai chegar. E a Bíblia, através da redenção em Jesus Cristo, vai mostrar como é que nós podemos estar ligados a Deus na concepção dos seus propósitos. Então vale a pena ver a vida do ponto de vista da doutrina da criação. Porque vamos ter um senso de identidade, um senso de origem, um senso de finalidade e de continuidade. Vamos saber que somos, por dois direitos, um de criação e um de redenção, somos objetos do amor de Deus. Deus tem um amor pela criação, como os pais têm amor pelos filhos. Por criação, se originaram dele. E Deus tem um amor especial pelos homens por causa da redenção, porque pagou um preço para tê-los para si. Então é bom saber que Deus nos ama, a mim e a você. Ele nos ama primeiramente por decorrência de sua criação. E Ele nos ama em segundo lugar em decorrência de sua redenção. Ama-nos porque nos criou. Ama-nos porque nos comprou. Nós vamos concluir a meditação desta manhã. Percebendo como um simples versículo, uma declaração pura e simples da Bíblia é o remédio para tantos desvios espirituais. Simples versículo: no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é uma declaração fechada. É uma declaração completa, autoelucidativa. Não exige interpretação. No princípio Deus criou os céus e a terra. Não há o que interpretar aqui, é ler e entender. Não? Então esta afirmação autoexplicativa
tão simples. Apenas um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. Nada mais do que isso. Um sujeito, um verbo, um complemento e um adjunto adverbial. É o remédio para vários desvios doutrinários. No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim. Essa palavra Deus é o remédio contra o ateísmo, que é uma vertente do pensamento humano muito em voga, o dizer que Deus não existe. Eu não creio em Deus porque não vejo, não toco, não pego, nunca vi, nunca peguei, não creio em Deus. Não é isso? Há tanta injustiça no mundo, há tanto sofrimento, há isso, há aquilo, não creio em Deus. Pois o remédio para a descrença em Deus é esse versículo. No princípio criou Deus. Então, um só versículo já espanca de vez a ideia de um ateísmo filosófico ou teológico ou de qualquer espécie que seja ele. É o remédio para o politeísmo. No princípio criou Deus, não os deuses. Então, quem crê em muitos deuses, em muitos poderes, ou num dualismo eterno, dois princípios eternos, há o remédio contra isso. É um monoteísmo absoluto. Deus é um só. E esse é o remédio contra o politeísmo. Num só versículo está: no princípio criou Deus céus e a terra. É o conceito de eternidade de Deus, ou incriado. Eu só creio naquilo que está no tempo e no espaço. Antes que tempo e espaço existissem, Deus estava lá. O atributo da eternidade, que só Deus tem. Não existe outro ser que seja eterno como ser Deus. Só Deus tem. Pai, Filho e Espírito Santo. Os querubins não são, os serafins não são, os arcanjos não são, os anjos não são, o homem não é. Só Deus é eterno. No princípio, Deus. Antes que nada mais existisse, Deus estava lá. No princípio, criou Deus. A palavra criou espanta outro tipo de perversão doutrinária, o fatalismo. Ou seja, o universo é causa de si mesmo e não há propósito nenhum na história. Nada que aconteça tem propósito. A vida não tem propósito. É o fatalismo. Tudo acontece porque tem que acontecer. Ora, se Deus criou, o ato de criar é um ato consciente. E o Deus que tem poder para criar é o Deus que tem poder para controlar. Então nós estamos imersos num fatalismo sério. Não somos produtos do acaso. O universo não é produto do acaso. E nossa vida não é o resultado do acaso. Não havemos que ser fatalistas. Acreditar na sorte, acreditar no azar, acreditar na sina, acreditar no destino. Porque Deus criou. Esse versículo é um remédio contra a ideia de evolução. Criou Deus. Que o universo é o processo de uma evolução. A criação de Deus foi uma criação instantânea. Assim como não há evolução no sentido criador, não há evolução no sentido redentor. A redenção não é a evolução do homem. É o renascimento, é a recriação do homem, e isso acontece por um ato de Deus, quando vocês convertem. A redenção não é um processo evolutivo, que o homem vai conquistando por seus próprios méritos. A criação foi um fiat, um faça-se, pela palavra de Deus. E a redenção é um faça-se, é um momento, é um ato de Deus. Não há evolução no sentido criativo e não há evolução no sentido redentivo. O homem é salvo quando crê por um ato de Deus. Criou Deus os céus e a terra. Isso evita o panteísmo. Há uma definição clara. Criou Deus, de um lado, céus e terra de outro. Deus é Deus, céus e terra são céus e terra. O universo
Não há confusão. Por isso não adoramos as pedras, não adoramos a lua, não adoramos o mar, não adoramos o rio Ganges, não adoramos a vaca, não adoramos o gato, não adoramos o jacaré. Porque Deus não é panteísmo. Deus não é natureza. Deus é Deus, a natureza é a natureza. Então esta única frase espanca de vez o panteísmo. Confundir Deus com a natureza. Voltaremos na próxima para retomar. Porque poderíamos concluir dizendo ainda que o último vertente do pensamento que é espancado por esse texto é o materialismo. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Materialismo, não. A matéria não é eterna. A matéria não é definida por essas coisas. A matéria é um dos aspectos da realidade inteira. Deus criou. Então, não para o materialismo. Próxima semana voltaremos. Mais um pedacinho da nossa consideração sobre a doutrina da criação. Antes de depois entrarmos no capítulo 3 e assim por diante, estudarmos o livro inteiro de Gênesis. Mas esta doutrina da criação eu gostaria de compartilhar com os irmãos mais algumas informações e será possível nas próximas semanas. Bom dia, amados irmãos. Vamos dar prosseguimento às atividades espirituais desta manhã, lendo novamente a primeira parte do livro do Gênesis. Estamos considerando nestas semanas capítulo 1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e às trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. Chamou Deus a expansão dos céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus, e era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre dia e noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer a separação entre a luz e as trevas, e viu Deus que era bom. Foi a tarde e a manhã, o dia quarto. Disse Deus: produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente,
voem as aves sobre a face da expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias, todo réptil de alma vivente, que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies. E toda ave de asas, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E Deus os abençoou, dizendo: frutificai e multiplicai-vos, e enchei as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. Foi a tarde, amanhã, dia 5º. E disse Deus: produz a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado, répteis, bestas feras da terra conforme a sua espécie, e assim foi. Fez Deus as bestas feras da terra conforme a sua espécie, o gado conforme a sua espécie, todo o réptil da terra conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que se move sobre a terra. E disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto de árvore que dá semente, ser-vos-ão para mantimento. E a todo animal da terra, a toda ave dos céus, a todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim foi. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e amanhã, o dia 6º. Na sequência de nossas considerações da exposição bíblica do livro de Gênesis, há uma expressão que merece de nós alguma reflexão: a expressão céus. No princípio criou Deus os céus e a terra. A pergunta que se faz em relação a essa expressão é: que céus são esses? E a tendência interpretativa de alguns é identificar os céus como a morada celestial, como a habitação de Deus, como o céu espiritual. Podemos conjecturar a presença da ideia embutida no texto. Não precisamos banir essa conclusão do texto, de que se incluam os seres espirituais criados por Deus, as ordens espirituais, puramente espirituais criadas por Deus nesta expressão, mas há de se compreender que a ênfase não está neste aspecto. Terra e céus parece mais naturalmente significar o planeta Terra, o ambiente onde Deus criaria o ser, a sua imagem e semelhança, e céus no sentido de universo, ou juntando-se ambas as expressões, dizer que tudo foi criado por Deus. O equivalente, segundo alguns comentaristas do Velho Testamento, a expressão criou a terra e os céus, ou na ordem inversa, criou os céus e a terra, equivale a dizer: Deus criou o universo. Mas por que não está aqui então a palavra universo? Porque a palavra universo não é do vocabulário, não é do jargão dos hebreus antigos. A palavra universo é um termo mais específico de outro povo, de uma outra cultura, da cultura clássica, particularmente da cultura grega. Se falou mais em termos de universo. Sorte que é uma expressão não bíblica, a expressão universo, neste contexto, mas equivalente a ela.
Então, a maneira mais natural de se vazar esta linguagem criativa inicial, céus e terra, significa Deus criou o universo. E podemos aqui, à guisa de complementar o nosso pensamento, dizer que se o universo tudo engloba, o universo tudo abrange, ele é formado basicamente de duas substâncias. Todo o universo, da maneira como pudermos considerar a palavra universo, incluindo inclusive as realidades espirituais, se formarão de duas ordens de substância. Só há duas ordens de substância. A substância espiritual, o campo espiritual da criação, e a substância material. Tudo no universo, tudo que existe na ordem criada, encaixar-se-á numa das duas substâncias. Ou pertencerá à ordem material, criada por Deus também, ou à ordem espiritual, criada por Deus também. Então, se você fizer uma análise de toda a realidade em que você se envolve, você perceberá que essa realidade estará toda ela distribuída em duas substâncias apenas, a espiritual e a material. Tudo ou é espírito ou é matéria. No caso do homem, as duas substâncias se combinam para formar uma unidade composta. Na verdade, o ser humano é uma unidade composta. Ele tem uma parte física, material, que se relaciona com o mundo físico, material, criado adredemente por Deus, anteriormente por Deus. Por isso que na descrição mais detalhada da criação do homem, como vamos ver mais adiante, em mais detalhes, que Deus tirou do pó da terra o corpo do homem. E numa pesquisa feita numa universidade norte-americana, de Wisconsin, os cientistas estudaram o pó da terra e perceberam que os mesmos componentes, os mesmos elementos presentes na composição do pó da terra são os mesmos elementos presentes na composição do corpo humano. De modo que a ciência moderna e os avanços modernos vão na direção da constatação por outra via daquilo que a Bíblia diz, numa linguagem não científica, numa linguagem simples. De modo que o corpo do homem, formado do pó da terra, literalmente corresponde, feitas análises recentes a respeito da composição, agora que o homem domina mais essa questão da natureza, os mesmos elementos presentes no pó da terra estão presentes na composição do corpo humano. De sorte que nós temos, em relação ao universo físico, uma relação direta, porque uma parte do nosso ser se origina do universo, ou da matéria física. O homem tem um corpo físico, formado de moléculas, formado de átomos. Mas neste ser, o homem, cuja parte física Deus tira de uma matéria já pré-existente, ele infunde uma essência espiritual. Só que a imagem e semelhança de Deus, há muita discussão a respeito disto, quando nós chegarmos no capítulo 2, e mais adiante vamos discutir mais de perto a criação do homem. Mas o que queremos dizer hoje é que, seja o que for que signifique essa expressão a priori, ela tem a ver com uma substância espiritual do homem. Por isso que Deus não se identifica com a matéria como uma extensão dele mesmo. A matéria é uma criação de Deus, ele é transcendente.
Ele está separado da matéria e com ela não se confunde. De sorte que o fato do homem ser mais semelhante de Deus não tem a ver com a parte material do seu corpo, mas com a essência espiritual. Então o homem é uma unidade composta. Nesta unidade composta estão presentes a substância material, da qual seu corpo físico é formado, e a substância espiritual, que é a imagem e semelhança de Deus, é a substância espiritual, formando uma unidade inseparável. É tão entranhável essa ligação no ser humano que a Bíblia não reconhece uma existência humana sem o corpo. É tão entranhável essa relação da substância material e da espiritual no homem que o corpo do homem é importante, tanto é que ele será ressuscitado na volta de Cristo. Na restauração de todas as coisas, o corpo físico será ressuscitado, devido à importância da parte física, do corpo físico do homem, aliás, corpo que é habitado pelo Espírito Santo de Deus quando o homem se converte. De sorte que a palavra céus seria melhor traduzida ao universo, englobando toda a ordem criada nas duas substâncias, a substância espiritual e a substância material, que são as duas únicas substâncias existentes. Tudo mais estará catalogado entre uma e outra, entendendo-se que o homem é uma unidade composta de uma e de outra. É bom se dizer também, de passagem, a esta altura, que os hebreus dividiam a ordem celestial em 3 segmentos. Havia no pensamento, na cultura hebraica, 3 céus. O primeiro céu é o céu das nuvens, é o céu da atmosfera. É esta camada imediata que envolve a Terra e nas quais os fenômenos meteorológicos se verificam. Sabe-se que a Terra é envolvida gasosamente por um escudo protetor. Esses gases formam um verdadeiro escudo protetor da superfície da Terra. Além dos gases, por sua nobreza, estarem escalonados os mais pesados e os mais leves, formando camadas quase que distintas na Terra, que o homem foi descobrindo ao longo de suas investigações. Essa camada que envolve a Terra não só protege a superfície do planeta contra eventuais colisões com asteroides, com fragmentos que vêm constantemente do espaço e que, em choque com essa camada protetora, eles se desfazem. O atrito é tão grande, a temperatura se eleva e então eles se desfazem no atrito contra essa camada protetora. Por isso, quase que a totalidade dos objetos que vagam no espaço e que se chocam com a Terra não chegam a afligir o ser humano aqui. Uma ou outra vez um meteoro maior tem atingido a superfície da Terra. Um deles caiu no interior baiano alguns anos atrás e está no museu do Rio de Janeiro. Então há um escudo de proteção. Mas também nesta área estão as condições de irrigação do planeta, as condições de regime de ventos, que é algo de maravilhoso. Quando Jesus Cristo diz: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, não sabes de onde vem, para onde vai. Jesus se refere a um fenômeno meteorológico, que hoje a ciência meteorológica descobre como essa massa de ar está em constante movimento dos polos para o Equador. No Equador, que é a parte mais quente da Terra, estas camadas esquentando elas sobem.
e então são empurradas pelas de baixo e vão indo pelo movimento de rotação da Terra, sendo empurradas de novo para os polos. Nos polos elas vão esfriar e vão descer. Então isso vai formar um movimento constante de ventilação dos polos do Equador, sobe, desce por cima de novo resfriada. Nos polos elas descem pelo peso da temperatura e então sobem de novo até descer para a linha do Equador. Isso nos dois hemisférios. Há esse movimento nos dois hemisférios, formando as grandes massas de ar que arejam, que renovam o ar que respiramos, que permite o regime das chuvas. As 4 estações, claramente definidas pelo movimento de translação da Terra, mas o regime de regar a terra para as colheitas. Então esse céu, quando você olhar as nuvens e você dizer vai chover ou algo assim, esse é o primeiro céu. É o céu atmosfera, é o céu das nuvens. O judeu tinha um segundo céu, que é o céu firmamento, é o céu das estrelas. É o céu Via Láctea, é o céu dos astros. Este é o segundo céu. Este céu que tem encantado o homem desde o começo. Estes céus que proclamam a glória de Deus. Esse firmamento que anuncia o seu poder. E que Deus fez tão vasto, Deus fez tão imenso, para que através da contemplação de sua obra monumental, o homem lhe desse glória. Interessante que Jesus, a palavra de Deus nos diz que Deus fez para estações e Deus fez para sinais. Para estações e para sinais. Estações e sinais. Sol e lua, estações. E os demais astros, sinais. O tempo não nos permitirá hoje trabalhar um pouquinho em cima do que os homens conheceram desde o começo sobre as constelações. Mas nós vamos ter a oportunidade de falar sobre isso, sobre as constelações. Como é que os homens puderam ver Ursa Maior, Ursa Menor, puderam ver Libra e Capricórnio e Câncer, sem o uso de aparelhos sofisticados. Desde a antiguidade eu não conhecia as constelações. E essas constelações têm um recado, uma mensagem escrita. Não desvirtuada como a astrologia mais tarde desvirtuou a mensagem do zodíaco, os 12 sinais do firmamento, a combinação dos astros que o homem pode ver no segundo céu, combinados em zodíacos. A esses signos zodíacos foram dados outros tipos de interpretação, desvirtuando a mensagem inicial, o que realmente Deus escreveu como sinais do zodíaco. Mas esse céu, onde estão as estrelas, neste céu, que observado da Terra, aliás, essas constelações só existem nessas formas observadas da Terra. Se nós nos deslocarmos desse ponto de observação, elas não terão mais essa combinação. Então é bom ter em vista esse detalhe, que esse desenho no segundo céu, esse desenho no firmamento mais longo, é um desenho para quem está na Terra. Não será o mesmo desenho, por exemplo, acredite, nos deslocarmos até Marte, 483 milhões de quilômetros da Terra, onde chegou a sonda agora, o Pathway Finder, pousou lá no dia 4. Eu não sei se a perspectiva de combinação de posição desses astros seria a mesma a quase 500 milhões de quilômetros daqui. Mas cada zodíaco, cada signo, desde o de Áries até o de Libra, dizem algo sobre Deus. E são 12. Este é o segundo céu, o firmamento.
grande, extenso, de dimensões incalculáveis. Marte não é nem a esquina, 483 milhões de quilômetros, isso nada significa em relação à Via Láctea e outras galáxias possam existir. Tudo isso mostra a grandeza de Deus. O segundo céu está aí com uma demonstração insofismável do Deus Criador. Mas os hebreus falavam de um terceiro céu. O terceiro céu é o céu espiritual. Aí sim, tem essa conotação que nós damos agora no Novo Testamento. O céu, a morada de Deus, onde estão os exércitos dos seres espirituais criados por Deus, onde a Bíblia diz que Deus tem o seu trono de majestade. Então essa situação espiritual é o terceiro céu. Paulo se refere a isso quando diz: eu conheço um homem que não sei se no corpo, se fora do corpo, foi arrebatado até o terceiro céus, e aí viu coisas inefáveis que ao homem não é lícito referir. Era ele mesmo. Mas a modéstia o impede de dizer que era ele mesmo. Esse terceiro céu é o céu espiritual. Não nos é dada uma informação precisa quanto a quando é que Deus criou os anjos. Não nos é dada uma demonstração precisa quando é que o mal se originou nas cortes celestiais, no íntimo de um anjo da corte celestial. A Bíblia não diz exatamente quando isto aconteceu, em que momento da ordem criadora isto aconteceu. Querem alguns que esta ligação entre os versículos 1 e 2, nesta primeira afirmativa, no princípio criou Deus os céus e a terra. E no versículo 2, a terra era sem forma e vazia. Alguns querem fazer uma separação muito clara entre as duas expressões, dizendo que no primeiro versículo se inclui tudo já, e que entre o primeiro versículo e o segundo existe um hiato, existe um espaço, existe um momento de transição, e que é nesse momento em que acontece o desastre espiritual na ordem criada, com reflexos na terra que ficou sem forma e vazia. Então criou caos momentâneo na ordem da criação. Por isso a terra estaria sem forma e vazia, e trevas havia sobre a face do abismo. Mas não parece ser esta a explicação mais em consonância com o texto. Porque a Bíblia vai dizendo que Deus viu que tudo era muito bom. Não há nenhuma menção, não há nenhum espaço ainda para se perceber alguma coisa de ruim neste universo de Deus, na sequência da descrição. Viu Deus que era bom, viu Deus que era bom, viu Deus que era bom. Isso está constantemente sendo dito. Quando foi então que isso aconteceu? O silêncio bíblico nos deixa em suspense, podendo nós tirar algumas conclusões. A primeira é que a finalidade imediata do livro de Gênesis é se concentrar na terra. Faz uma menção aos céus, tem nesses céus a conotação que quisermos, mas imediatamente a atenção do escritor, ou a intenção do Espírito Santo de Deus, é concentrar-se na terra. Então essa é a primeira conclusão que nós podemos tirar, que a ênfase bíblica se concentra neste cenário. A segunda conclusão que podemos tirar é que, certamente, em algum momento, entre o versículo 1 e entre a tentação que acontece no capítulo 3, em algum momento, Deus não só criou a ordem angélica, ou as ordens angélicas, e em algum momento a queda
queda aconteceu nas cortes celestiais, cujos reflexos vão se fazer sentir depois na terra, que é o ambiente, é o cenário central da preocupação bíblica. Nós vamos hoje concluir dizendo 4 princípios que podemos tirar, teológicos, podemos tirar aqui do Gênesis. O primeiro, que Deus é a fonte de toda a criação. E a preocupação bíblica não é científica, mostrar os detalhes científicos e as minúcias de como Deus fez, mas quem foi que fez. A preocupação bíblica é identificar o Criador e não tantos processos envolvidos nos detalhes da criação. Esses processos podem ser objeto da reflexão do homem nas ciências naturais. Deus deu ao homem a capacidade para descobrir e rastrear essas leis que operam na natureza, no microcosmos e no macrocosmos, tanto nos DNAs, na formação genética íntima das nossas células, como nas grandes leis que operam no universo, no macrocosmos, e que o homem procura dominar, fazendo manipulação genética. Os clones estão aí para dizer que o homem já penetrou essas leis do universo microcósmico, como colocar uma sonda em Marte a 483 milhões de quilômetros da Terra, e não só colocar uma sonda lá, mas dizer: eu quero essa sonda lá no dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos. É muita coisa, não? Mas o homem só faz descobrir, ele não cria nada. Na verdade, ele descobre as leis que o grande legislador estabeleceu. Deus criou as leis, deu ao homem a capacidade de rastreá-las, descobri-las e até dominá-las. Ele falou: dominarei sobre tudo. Mas fica o fato básico de que o legislador é Deus. Se existem as leis e os homens as descobrem e os homens até as controlam em alguns casos, é porque o grande legislador assim estabeleceu desde o começo. E essas leis controlam os movimentos do universo macrocósmico ou microcósmico, exatamente como Deus estabeleceu. Tanto é que o homem pode fazer cálculos antecipados do que vai acontecer. Então, a primeira coisa, a fonte da criação é Deus. Estejamos alegres, estejamos exultantes, porque a ordem criada aponta para Deus. E quando o homem descobre grandes coisas, ele simplesmente coloca diante de nós a grandeza, a sabedoria e o poder do Deus Criador. Então a vida tem sentido, há um sentido em se viver. Em segundo lugar, a ordem espiritual transcende a material. São duas ordens, mas a espiritual transcende, porque antes da material, antes de tudo, Deus era. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada do que foi feito se fez. De sorte que a ordem material antecede, precede e transcende a ordem material. E a ordem espiritual prevalecerá, finalmente. De modo que, meus amados irmãos, nós devemos nos sintonizar com esta escala hierárquica dos valores. Nós devemos colocar a ordem espiritual no seu devido lugar. Esta é a sabedoria bíblica, este é o ensinamento, este é o chamamento das Escrituras para o homem. Colocar a ordem espiritual no lugar que lhe é devido. E depois, então, a ordem material se encaixará devidamente nas coisas. O que está acontecendo no culto de hoje e tendências do cristianismo de hoje é a inversão da ordem material no lugar da espiritual. A espiritual a serviço da material. A ordem espiritual no mundo de hoje tem a tendência de ser um instrumento para a realização da ordem material e não o inverso. Então o homem faz de Deus o seu robô, o homem faz de Deus o instrumento dos seus caprichos. O
O homem faz de Deus o realizador de seus anelos materiais imediatos. A prosperidade, a saúde, o bem-estar são os valores primordiais de muitos que buscam a Deus hoje. E Cristo é uma palavra-chave, simplesmente, uma palavra mágica para dar ao homem o conforto e as conveniências materiais que ele decide. O livro de Gênesis inverte esta ordem, dizendo que, sim, a ordem material tem que estar a serviço da espiritual e subordinada a ela. A ordem espiritual é a melhor e mais permanente. Deus é o melhor de tudo. Não é o meu bem-estar, não é a minha prosperidade, nem mesmo a minha saúde, nem mesmo a minha vida conta em comparação com o que Deus é. Jesus deixou isso muito claro nas reivindicações do seu Evangelho. Quem perder a sua vida por amor de mim, salvará. Jesus coloca a situação até em termos de vida. Em termos de vida. Porque a ordem espiritual é sobreexcelente. E a ordem material, essa sim, deve ser meio para a realização da espiritual, e não o contrário. Deus é Deus em qualquer circunstância, você estando rico ou você sendo miserável, morando num palácio em Beverly Hills ou morando debaixo do viaduto. Ele é Deus a mesma coisa. Você sendo campeão olímpico ou você não tendo saúde, Deus é a mesma coisa. E a ordem espiritual não se altera. Muito cuidado com o cristianismo hoje, que faz do homem e da ordem material a finalidade de todas as coisas, e Jesus apenas um meio para atingir a minha conveniência material imediata. Em terceiro lugar, Deus opera dentro da ordem criada e não a parte dela. Deus opera dentro da ordem criada e não a parte dela. A ordem criada tem o seu lugar. Tem o seu lugar. Então vamos descobrir como bons mordomos. Sejamos mordomos de Cristo é o tema dos batistas brasileiros atualmente. E isso é, na verdade, entender que Deus opera dentro da ordem criada. Nós devemos saber exatamente como administrar essa ordem criada, de tal maneira que Deus seja glorificado. E a ordem criada estabelece a vontade de Deus entre os homens. Seja feita a tua vontade, assim na terra como é feita lá no céu. Deus opera dentro da ordem criada. E por isso nós agimos dentro da ordem criada. Quando nos convertemos, não somos arrebatados imediatamente. Nós permanecemos nessa ordem criada por algum tempo. Porque Deus opera dentro dela. E em quarto lugar, a palavra de Deus é que inicia toda a criação. A palavra de Deus inicia toda a criação. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. Pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus. O livro de Gênesis nos mostra isso. A palavra de Deus deu início a todas as coisas. E esta palavra permanece firme. Céus e terra vão passar, mas a palavra que lhes deu origem permanece eternamente. De modo que a palavra de Deus, tanto nesse sentido criador, como no sentido redentor, devem ser o nosso grande apanágio. A palavra de Deus deve ser o nosso grande amor, nossa grande devoção, nossa grande paixão. A palavra de Deus deve ser nossa única regra de fé e prática, nosso grande referencial em termos de fé e prática. Deve ser o nosso alimento, que nem só de pão vive o homem, mas da palavra que sai da boca de Deus. Devemos ser o povo da palavra. Hoje em dia se busca muito experiência. A palavra de ordem hoje é experiência. Mas a experiência não é a medida da verdade. A medida da verdade é a palavra de Deus. E toda experiência, por mais legítima que seja, tem que ser submetida à palavra de Deus. Porque ela é o critério da verdade. Tudo isso nós aprendemos no livro de Gênesis. Voltaremos no próximo domingo, permitindo-nos Deus, dando mais um passo em nossas reflexões no capítulo 1, antes
de entrarmos depois na criação do homem e prosseguirmos nos outros princípios, bíblicos princípios. Senhor nosso Deus, nós te damos a leitura, daremos mais um passo na exposição desta primeira parte da Bíblia. Gênesis capítulo 1, temos o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. Fez Deus a expansão, fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. Chamou Deus a expansão céus, foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. Chamou Deus a porção seca a terra, ao ajuntamento das águas chamou mares, e viu Deus que era bom. E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê frutos segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra. E assim foi. E a terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie, e árvore frutífera, cuja semente está nela conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e a manhã o dia terceiro. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, sejam eles por sinais, e para tempos determinados, e para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra. E assim foi. E fez Deus os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, o luminar menor para governar a noite, e fez as estrelas. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, para governar o dia e a noite, para fazer separação entre a luz e as trevas. E viu Deus que era bom, e foi a tarde e a manhã o dia quarto. O hino que cantaremos: livro de Gênesis, livro dos princípios. Nós vamos ver que no terceiro dia, Deus, após ter feito a separação, o ajuntamento da porção seca separando da porção de águas, que chamou mares, e a porção seca terra, neste segundo dia, Deus viu que isto era bom. Na sequência, Deus ordenou que a terra produzisse erva verde, erva que desse semente, árvores frutíferas, segundo a sua espécie, que contivesse nelas as sementes. Isso aconteceu no dia terceiro. O ato imediato de Deus, então, aqui é o início da vida sobre a terra. Então, as primeiras espécies vivas sobre a terra foram os vegetais. Em certo sentido, houve uma progressão na criação. Não houve uma evolução de espécie para espécie, mas, por certo, houve uma progressão. Então, quando se busca uma explicação, um rastreamento científico, em certo sentido, tem razão. Os homens têm descoberto que houve uma sequência de eras, uma sequência de eventos, culminando com o Homo sapiens, assim chamado. Só que não veio uma espécie de outra, com uma evolução dos mais capazes. Na verdade, houve uma progressão. Deus foi fazendo e criando progressivamente. De sorte que a vida começa
através destas ervas verdes que surgiram, as sementes que surgiram com potencialidade para produzir erva, dando semente. Os luminares são formados no quarto dia. Haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre dia e noite, sinais para tempos determinados e dias e anos. Luminares estejam na expansão dos céus para iluminar a terra, e assim foi. E a descrição então da criação do sol, a criação da lua, e a ordem para que isso fosse para governar dia e noite, fazer separação entre luz e trevas. O foco revelatório se concentra na terra. Então, os livros de Gênesis partem do geral para o particular, parte do maior, do infinito, do universo infinito, para o cenário central, que é a terra. Então, a concentração dos fatos bíblicos se envolve daqui para frente e se concentra, vamos dizer assim, para frente, a revelação bíblica sobre a Terra, esse pequeno planeta azul. Quando alguns dias atrás a Pathfinder começou a vasculhar a superfície de Marte, um planeta que tem suscitado muitos sonhos no homem, né? Quando se falava em extraterrestres, se falava em marciano e possibilidade de vida inteligente. O que até agora os técnicos da NASA obtiveram tem sido a superfície árida de um planeta vazio. Só rochas e solo bruto, como que evidenciando o fato, e confirmando o fato bíblico, que a Terra, na verdade, é o centro das atenções de Deus. O universo é uma moldura, e não poderia ser menos grandiosa a moldura universal pela grandeza que Deus ia fazer. Planeta azul, a Terra, até agora, o que se sabe, é o único onde vida inteligente existe, indo numa harmonia, em consonância com o que a Bíblia ensina. Ele não ignora a grandeza do firmamento e começa por falar que Deus criou todo esse universo, mas depois ela vem, se concentra na Terra, neste cenário onde os eventos bíblicos se desenrolam, porque aqui foi colocado o ser criado à imagem e semelhança de Deus. Aqui foi o palmo escolhido por Deus para a coroa de sua criação. O universo emoldura simplesmente este lugar, este lar que Deus preparou para o homem, sua imagem e sua semelhança. As luzes que temos até agora nos autorizam a manter com muito entusiasmo esta compreensão. Alguns têm objetado o seguinte: se Deus criou a luz em Gênesis 1:3, como só agora, no quarto dia, é que o Sol é criado? Quando nós falamos sobre a luz, dissemos que ali, em Gênesis 1:3, foi criada a luz cósmica, o elemento luz. E o Sol não é a única fonte física de luz. De modo que Deus cria primeiramente a luz cósmica, e no quarto dia, aí sim, são criados o Sol e a Lua, exatamente para funcionarem como reguladores dos tempos, das estações e os luminares nos céus. Deus fez com que houvesse luminares na expansão dos céus, e esses luminares para duas coisas: para sinais e tempos determinados. Então há duas razões pelas quais Deus colocou os luminares no firmamento, imediatamente visível da Terra. Há muitas galáxias, há muitas outras nebulosas, é imenso o universo onde a Terra se encontra.
As distâncias são medidas em anos-luz, mas há um firmamento que pode ser alcançado pela visão imediata do homem, não pode ter acesso ou a olho nu ou com ajuda óptica, mecânica. E nesse firmamento imediato, onde da Terra se tem uma perspectiva, se tem um ângulo de visão, olhando da Terra, esses luminares têm duas finalidades: sinais e tempos determinados, dias e anos. Então está clara a compreensão de que o Sol e a Lua, que são os dois luminares mais próximos, o Sol, que é o centro do nosso sistema, e a Lua, que é o único satélite da Terra, foram colocados em tal perspectiva que servissem para iluminar a Terra, mas para tempos determinados, dias e anos. Então a finalidade do Sol e a finalidade da Lua é a iluminação da Terra, conveniente, a distância adequada, as condições adequadas para o desenvolvimento do tipo de vida que Deus queria na Terra e para marcar os dias e os anos. Todos sabemos como o Sol, como a Lua se relacionam com a nossa contagem de tempo. E a influência que essa mecânica da Terra em volta do Sol e da Lua em volta da Terra, como essa mecânica funciona na influência do que acontece na nossa planeta, as marés, os tempos especiais para pesca, para plantio, e a contagem dos anos, dos meses, das semanas, dos dias e das horas. Um relógio absolutamente perfeito e preciso. De sorte que não há que se ficar em dúvida quanto a esta questão de que Deus criasse a luz em Gênesis 1:13 e que se diz que apenas criou o Sol e os luminares no quarto dia, porque a luz foi criada independentemente dos luminares. Primeiro a luz, elemento luz, luz cósmica, e depois os luminares. Chamamos a atenção a um detalhe em relação a este quarto dia que nós queremos destacar, que é a questão dos sinais, que sirvam para tempos e estações, para os dias, para os anos, para iluminar a Terra, nós compreendemos claramente. Mas quando a Bíblia diz que colocou luminares que servissem para sinais e que servissem para a contagem do tempo, versículo 14. Servissem para sinais. Desde tempos imemoriais, o homem tem estudado o firmamento. Ele tem se fascinado, desde a infância da humanidade, tem se fascinado com a grandeza do universo. Então a contemplação do céu, a contemplação das estrelas, dos astros, dos cometas, os fenômenos que acontecem nessas dimensões celestiais, físicas imediatas, tem encantado o homem desde o começo. Tem exercido um fascínio. Qualquer pessoa que acompanhe, estude um pouco da história da humanidade, a história dos povos, as culturas do passado, percebe como uma influência tão forte, tão preponderante, tem se exercido na mente do homem a partir do contemplar este firmamento. Tanto é assim que uma prática quase tão antiga quanto a humanidade vem acompanhando o homem. E mesmo hoje, quando se coloca uma sonda em Marte, não deixa de aparecer nos vídeos das televisões os discípulos do Mar Cardoso e o horóscopo do não sei de quem. Não? Então, apesar de avanços científicos e apesar de um certo domínio que o homem tem na parte física do universo, ainda esse fascínio sobre os astros, os luminares, ainda encanta. Esse fascínio ainda encanta o homem. Por causa do pecado, este desenho do firmamento que Deus fez, que era para servir de sinais para o homem, perverteu o seu
sentido. Então, o sentido do desenho, como se agrupam as constelações, na verdade são astros esparsos, mas que vistos da Terra formam um desenho. De sorte que são 12 decanatos. O homem tem analisado o espaço nas noites límpidas e tem visto as estrelas de várias grandezas ali. Olhando da Terra, eu acho que se você se deslocasse para outro canto do universo, esse desenho se desfaria. Mas olhando da Terra, um observador daqui, os 12 chamados decanatos mostram figuras dos céus. E parece uma tradição até coerente e comum, porque todos os povos que estudaram o firmamento e começaram a astrologia, essa prática astrológica, todos eles são acordes nos 12. Não há um que tenha 10 decanatos, ou 9, ou 15. Na verdade, é uma tradição comum de que são 12, todos os povos diferentes. Os mesmos desenhos. A conclusão que chegamos é que, no início, o que Deus queria escrever ali nas estrelas, o que Ele queria deixar de sinal nas estrelas, isso foi percebido pelos primeiros homens. Mas a perversão do pecado mais tarde desfigurou esse significado. E em vez do homem dar glória a Deus e ver nesse desenho universal sinais de Deus, começaram a dar mais glória à criatura do que ao Criador, e ver que, ou pensar que o seu futuro está nos astros, que o destino está nos astros. Então, se você nasce sob determinado decanato, você tem o seu caráter e o seu futuro e o seu destino marcados por aquele conjunto astral. Por isso falam de alto astral, de baixo astral, melhorar o seu astral, qual é o seu signo e quais as influências desse signo em tal dia, assim, para os negócios, para o amor, etc. Então, na verdade, o desenho dos astros não tem o sentido astrológico, não tem o sentido esotérico e místico que os homens deram por causa da depravação que o pecado trouxe. Eles não são um fim para desenhar o futuro do homem. Eles estão ali como indicativos da natureza, do Deus que tudo criou. Que sinais são esses? Não são 12 signos. O signo de Virgem, por exemplo, esta constelação consta um dos decanatos, então tem sido representado e visto e interpretado como Virgem. E aí se cuida da fertilidade. Em certo sentido, levou-se simplesmente para o campo da fertilidade. Mas Virgem é mais do que isso. É um sinal da semente da mulher. Olhando para lá, e um das 12 divisões mostrará uma virgem, e isto lembraria ao homem, e da semente da mulher, que nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente. Zacarias capítulo 6, versículo 12, Isaías capítulo 7, versículo 14. Então, virgem fala da semente da mulher. Libra, que é uma balança, prato maior, prato menor, em um pouco de desequilíbrio, mostrando de um lado justiça insuficiente, abaixo. Então a Libra, o signo chamado de Libra, tem como sentido a redenção. Se a nossa justiça, o prato da justiça é insuficiente, então o Redentor precisaria para suprir a justiça que nos salva. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Escorpião é um animal com uma cauda e que representa uma agressividade. Escorpião trata da batalha final que viria de se travar. Mostra a ideia de uma batalha final. Apocalipse capítulo 12, versículo 9.
Sagitário fala da vinda e da glória de Cristo. Apocalipse capítulo 6, versículo 2. São passagens que não falam do signo, mas falam do significado, do sentido do signo. Capricórnio é representado por um bode, e o bode é o animal da expiação. Então ele fala da expiação, ou seja, alguém morreu no lugar de alguém. Levítico capítulo 10, versos 16 e 17 fala do bode expiatório que levava os pecados. Aquário é um signo que leva água, ligado com água. E o Espírito Santo é, não raro, representado como essa água. Apocalipse capítulo 22, versículo 17. Quem quiser receber de graça da água da vida, aquele que beber da água que lhe der nunca mais terá sede, falando de referência ao Espírito Santo que daria aos que crescem. O signo de peixes fala da igreja. Jesus falou aos seus discípulos que seriam pescadores de homens. Então, muito cedo, a ideia do peixe se associou ao cristianismo nascente, inclusive o símbolo dos cristãos perseguidos no primeiro século era o peixe. Marcos capítulo 1, versículo 17. Áries fala de um cordeiro, ao mesmo tempo que representa um cordeiro, fala de um chefe e fala de um cabeça. Jesus Cristo é as três coisas. Apocalipse capítulo 5, versículo 12, é um altar e é um sacrifício que justifica. Touro, fortaleza e heroísmo. Fortaleza, o trabalho árduo e forte deste animal. E também significava heroísmo. Isaías capítulo 34, verso 2 e Jó capítulo 39, versículo 9 tratam do touro. Gêmeos trata das duas vindas de Cristo, a primeira vinda e a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Primeira vinda na fraqueza da carne, como servo para morrer pelos pecadores. A segunda vinda na glória dos santos e anjos, como juiz para levar a sua igreja e julgar o mundo. Câncer fala de peregrinos. Peregrinos que chegaram a salvo em Porto. E Leão fala da vitória final sobre todos os inimigos de Deus. Grosso modo, uma linguagem bem simples, nós podemos entender o que Deus quer dizer. Esses luminares estariam ali para sinais e para medida e determinação dos dias e dos anos. Quando nós agora olharmos no jornal Signo do Zodíaco, nós podemos nos lembrar de muitas coisas que esse desenho lá em cima está dizendo, ou esses desenhos dizem. Não para o nosso futuro, a nossa sorte, o nosso azar naquele dia. Não para determinar o nosso comportamento e nossa personalidade. Mas vamos ver que esses 12 sinais falam de coisas ligadas ao que Deus mesmo é e faz. Semana que vem prosseguiremos do quinto dia em diante, até esgotarmos o primeiro capítulo todo, que é a parte da criação de